Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, hoje é dia 28 de agosto de 2020, nós estamos na disciplina de Direito Previdenciário da Escola Superior Dom Helder Câmara e a temática da nossa aula de hoje é saúde. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que posteriormente essa aula vai ser disponibilizada no YouTube para que vocês possam assisti-la novamente, ou mesmo, para aqueles que perderam a aula, para aqueles que possam assisti-la pela primeira vez. Né? Dito isso, o nosso sumário de aula hoje faz uma análise, primeiro, da previsão normativa, né? E essa previsão normativa, eu vou fazer uma diferenciação entre Constituição, Lei do SUS e Lei de Planos de Saúde, né? E também Código de Defesa do Consumidor. Depois eu vou explicar para os senhores o financiamento da saúde, como ele é feito, em quais moldes ele é feito. Depois eu vou fazer uma exposição breve do que seria o Sistema Único de Saúde, quais os órgãos, qual é a forma de composição, de maneira bastante sintética, ele é mais amplo do que eu vou apresentar. E, finalmente, eu vou falar da judicialização à saúde. Eu relembro a vocês que nós temos um projeto de direitos humanos, né, que o caráter multidisciplinar e interdisciplinar de todas as matérias envolveu a temática de saúde. Então, nós temos essa temática como escolhida pelo colegiado para ser trabalhada em todas as disciplinas e melhor impossível, porque se o sistema de seguridade social integra saúde, assistência social e previdência social, eu sou, pelo menos a nossa disciplina, é a mais apta a fazer essa internalização, né, desse projeto multidisciplinar. Dito isso, continuando os trabalhos, então, quando a gente fala de previsão normativa, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a saúde, na Constituição, ela aparece como um direito público subjetivo e universal. Então, esse conceito que eu coloco aqui, tá? Ele é de saúde pública para vocês. Né? Então, ao falarmos disso, eu vou abrir aqui a Constituição para vocês. A saúde ela está prevista a partir do artigo 196 da Constituição. Né? Então, esse seria a própria definição constitucional de saúde. Porque ela fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, então tem um caráter preventivo, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tá? Eu chamo a atenção de vocês que, em se tratando de saúde, nós podemos dividir a saúde de duas formas. Nós temos a saúde pública, tá? E nós temos a saúde privada. E para cada um desses tipos de saúde, nós temos atos normativos próprios, né? Ao falar de saúde pública, nós temos esses artigos todos da Constituição são relacionados com saúde pública. Eu peço a vocês que leiam com o máximo de atenção esses artigos, né, porque essa leitura aqui ela é essencial para a compreensão do todo. E além da Constituição, nós temos também a lei do SUS, que é a lei do Sistema Único de Saúde, que eu já mencionei para vocês. Quando a gente abre essa lei no site do Planalto, né, que é a lei atualizada, então ele fala da necessidade de regulamentação da saúde, né, traz aqui para nós, primeiro, as disposições gerais e traz aqui o artigo 2º, esse conceito de saúde. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, nós temos as disposições gerais, depois nós temos o Sistema Único de Saúde como um todo, né, isso, e aí ele fala dos conjuntos de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais, municipais, da administração pública direta, que é o órgão indireta, ou seja, as autarquias, né, e das fundações mantidas pelo poder público. Então, isso tudo é Sistema Único.
Fala dos objetivos no artigo 5º, muita atenção. Depois dos objetivos, que são vários, né, ele fala dos princípios e diretrizes. Então, quando a gente fala desses princípios e diretrizes, nós temos princípios gerais da Seguridade Social e também temos princípios específicos de saúde, né? Preservação de autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade de assistência na saúde, né? Essa universalidade de acesso, isso aqui é um princípio geral da Seguridade Social, tem todos esses princípios. Aí depois fala da organização, da direção e da gestão. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Quando a gente fala de organização, direção e gestão, nós temos o quê? Que a União ela é responsável pela coordenação geral do Sistema Único de Saúde. Os estados vão fazer a sua gestão dentro da regionalidade e, finalmente, os municípios vão fazer na sua localidade. Então, a direção aqui, né, é única. Então, por isso que nós falamos de sistema único, porque ele é um sistema para fornecer saúde para toda a população brasileira, toda sem exceção. Tá claro, gente? E aí nós temos várias intervenções, municípios que podem constituir consórcios para auxiliar na saúde, então tem várias atribuições. E aí nós temos atribuições comuns da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, está aqui no artigo 15, tá bom? E depois vai para as competências, né? E aí, a Direção Nacional do SUS compete, aí aqui, ó, compete à União, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição, participar na implementação de políticas de controle de agressões ao meio ambiente, saneamento básico, relativos a condições ambiente de trabalho, definir e coordenar sistemas de assistência de alta complexidade, rede de laboratórios e assim por diante. Então, eu estou mostrando que o geral é da União. Depois, a direção estadual dos estados e Distrito Federal compete. Regionalidade. Tá certo, senhores? Depois, aqui, ó, vai vir aqui ao Distrito Federal, estados e municípios, e, finalmente, aos municípios compete. Então, vamos lá. Dentro da localidade. Aí fala subsistema de atenção à saúde indígena. Isso é um tópico próprio da saúde dos índios. Tá bom, senhores? Subsistema de atendimento e internação domiciliar, criado em 2002. Aí vai subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto e pós-parto. Então, aí os médicos da família estão todos aqui. Assistência terapêutica de controle e tecnologia da saúde. Isso aqui é um dos grandes problemas hoje em dia em matéria de Covid. Tá? Em matéria de Covid. Porque a tecnologia, ela ainda não está definida como a forma de controle da pandemia. Tá claro, gente? Então, a gente tem tratamentos experimentais, por exemplo, o vermífugo, né, o ivermectina, que trata, alguns falam que tem um tratamento adequado para Covid, tanto que hoje em dia você não acha mais vermífugo para comprar. Nós tivemos aquele problema, né, da cloroquina ou da hidrocloroquina, que não se sabia se ela era eficaz contra o tratamento, e os estudos atuais indicam a ineficácia desse tratamento. Né? Então, vamos lá. E aí, depois disso, a gente entra o quê? Nos serviços privados de assistência à saúde. E aí lá vai falar claramente como que se dá assistência à saúde em regulamentação do artigo 199 da Constituição. Fala dos recursos humanos, né? Então aqui nós tivemos problemas durante o governo da Dilma por falta de médicos, e aí aquela importação de médicos de Cuba para trabalhar nos interiores de Minas, e aí fala dos financiamentos, ou do financiamento da saúde, né? E eu vou mostrar para vocês. Esse financiamento que está aqui previsto, ele não é uma norma explícita de financiamento, ele só traz o quê? Premissas de financiamento, porque o financiamento da saúde esteve previsto primeiro no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e depois houve a aprovação de lei complementar para regulamentar o financiamento da saúde pública, tá? E aí fala da gestão financeira do SUS, como é feito, né?
tem uma conta especial de depósito, e depois fala planejamento e orçamento, porque dentro do orçamento público nós temos um orçamento fiscal e nós temos um orçamento separado para a Seguridade Social. Então fala qual é o dinheiro que vai para manutenção do próprio poder público e qual é o dinheiro destinado ao financiamento da Seguridade Social. E dentro do orçamento da Seguridade Social nós temos uma predisposição do orçamento da saúde. Depois nós temos as disposições finais e transitórias da lei do SUS. Peço a todos que tentem ler a lei do SUS, porque ela é importante para a gente. Tá bom, senhores? Agora, quando a gente fala dos dispositivos da Constituição, esses são de indispensável leitura, né? Então, eu mostro para vocês que a saúde pública ela tem regulamentação na Constituição e também, né, na lei do SUS, Sistema Único de Saúde. Por outro lado, quando a gente fala de saúde privada, e aí a gente vai, quando a gente for trabalhar uma judicialização de saúde privada, vocês têm que ver o artigo 199, né, que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, e a partir dessa lei, vocês entram também na lei 8.078, né, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Esse Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável para a saúde privada, porque o médico que fornece serviço médico ou o hospital que fornece serviço médico privado, ele integra o conceito de fornecedor, tá claro, gente? De fornecedor. E o cidadão que pede serviço de saúde, né, aos órgãos de saúde privada, poxa, gente, eu não estou achando Planalto. Tá? Ele é considerado, para todos os efeitos, o que nós chamamos de consumidor final, porque ele é destinatário dos produtos e serviços. Relembra vocês que vocês já estudaram direito de consumo, né, com o professor Michael, que o direito de consumo envolve, no caso de profissional autônomo, a responsabilidade é subjetiva. No caso de pessoa jurídica, nós temos responsabilidade objetiva pelos serviços prestados. Além disso, a partir do artigo 81, nós temos os dispositivos relacionados com a defesa dos interesses e direitos dos consumidores em juízo, tá claro, gente? Então, aqui vem várias normas processuais, inclusive com a possibilidade de ajuizamento de ações coletivas, ação civil pública, né, para tutelar direitos difusos, individuais, homogêneos e ainda interesses coletivos, né? Então, nós temos essa previsão aqui, né? E nós temos ainda coisa julgada, modalidade, quem é competente para executar e assim por diante. Isso tudo está previsto no Código de Defesa do Consumidor. E o último ato normativo que nos interessa aqui, que é relevante, pelo menos para esse aspecto, é essa lei, que é a Lei 9.656 de 98, Lei 9.696 de 98, que é a lei dos planos de saúde. Então, quando nós falamos de planos de saúde, é essa lei que se aplica. Espera aí, eu acho que eu errei a lei. Errei a lei, espera aí. 9656, eu escrevi errado. Tá? 9656, que é a lei dos planos de saúde. Isso quando vocês forem processar, obviamente, um plano de saúde. Claro, senhores? Por exemplo, se eu tenho um plano de saúde, né? E ele é um plano de saúde privado de assistência à saúde, se ele nega o fornecimento de algum determinado exame, como no início eles começaram negando os exames de Covid, né? E agora eles já estão permitindo, por próprio intermédio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Automaticamente você tem que ajuizar a ação para
em face do plano de saúde para conseguir aquela prestação sanitária, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que em saúde pública, vocês utilizam os artigos 196 seguintes da Constituição, mais a lei do SUS, e em saúde privada, vocês vão usar, né, a lei do plano de saúde, lei 9.656, e também o Estatuto de Defesa e Proteção do Consumidor, em acréscimo ao artigo 199 da Constituição. Relembra vocês que nós temos alguns artigos de saúde privada previstos na lei do SUS, mas como forma de regulamentar o artigo 199 da Constituição. Tá claro, gente? E aí, quando a gente fala de saúde privada, tá? Eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte: a natureza jurídica da ação que vocês vão ajuizar em face do plano de saúde, tá? A ação que a gente costuma ajuizar em face do plano de saúde é o que nós chamamos de ação combinatória, ou uma ação de obrigação de fazer, que é um determinado procedimento, ou de entregar determinado tratamento. Tá claro, gente? Não fazer não costuma ser pedido. Então, a gente fala de uma ação autoexecutiva com pedido sincrético, né, em que você pede aquela prestação. Uma vez eu consegui, em juízo, o cliente era um caso de um erro médico, tá? É um erro médico, e nós tínhamos o quê? Uma cliente internada. Ela foi tirar um cisto do ovário, a cliente teve uma reação alérgica à anestesia escolhida pelo anestesista, e aí ela teve uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia de retirada do cisto, e eles ficaram muito tempo para diagnosticar, para identificar a parada, e automaticamente ela teve lesões cerebrais em que ela ficou em estado neurovegetativo, ou seja, coma, até morrer, né? E ela estava internada no hospital e a família não aguentava mais a rotina de hospital. E ela estava em coma e sem perspectiva de saída, né, do hospital, ocupando um leito lá. E aí a família nos procurou para a gente ajuizar uma ação com o objetivo de implementar um home care. Esse home care seria um quarto de hospital dentro da própria casa da paciente, né? Nós tivemos um indeferimento da liminar em primeiro grau de jurisdição, da tutela provisória, e depois, no Tribunal de Justiça, nós conseguimos essa liminar. E ela ficou em casa com a família, né, no home care, até que ela veio a falecer durante o curso do processo. Além do home care, obviamente, nós queríamos indenização por erro médico, né, então era uma ação séria, né? E esse tipo de ação ele depende muito da perícia, né, da perícia médica, se a perícia constata ou não a existência do erro médico. Eu posso falar para vocês que 90% das ações por erro médico são julgadas improcedente no seu mérito, né, no seu pedido, por ausência de prova ou do nexo causal, né, ou prova da negligência, imprudência ou imperícia do profissional médico. Então, assim, são ações muito difíceis de terem a procedência de seus pedidos, quando a gente fala de indenização por erro médico. Agora, quando a gente fala de ação combinatória, essa ação combinatória é mais fácil de conseguir. E eu falo para vocês que até 15 dias atrás nós fomos procurados no escritório para ajuizar uma ação combinatória, porque a cliente ela tem problema de trombose, está grávida, e aí as injeções de trombose devem ser ministradas durante a gravidez. E aí, determinado plano de saúde, que eu não vou dar o nome, se recusou a aplicar as injeções de trombose, tá? Então, aí a gente chegou a ser consultado, nós começamos a fazer a petição inicial, e depois a Defensoria Pública decidiu por bem ajuizar uma ação civil pública em face desse plano. Eu acho que ele já deve ter ajuizado, tá? Para que fosse fornecido esse medicamento
diretamente num hospital credenciado do plano de saúde. Tá claro, gente? Porque esse é o tipo de medicamento que não é ministrado em farmácia. Você tem que ir em hospital para receber o medicamento. Então, entendam, senhores. Quando a gente fala de ação combinatória, a ação combinatória ela vai tramitar pelo procedimento comum. Tá bom, gente? Pelo procedimento comum. Então, vocês podem ajuizar essa ação, né, perante a justiça normal, né, ela vai tramitar pelo procedimento comum, e aí vocês requeiram a tutela provisória de urgência antecipatória. Tá claro, gente? Com os requisitos de tutela provisória de urgência antecipatória. Ou seja, possibilidade de dano ao direito material, né, que é a urgência, a probabilidade de reconhecimento do direito material e a reversibilidade da medida. Tá claro, gente? Então, é esse tipo de ação que vocês ajuizam para a saúde privada. Dito isso, como nossa temática é saúde pública, eu vou continuar desenvolvendo os conteúdos relacionados com a saúde pública daqui para frente. E no final, eu vou falar da judicialização da saúde pública. Então, vamos lá. Primeiro, financiamento. Quando nós falamos de financiamento, nós temos duas previsões de financiamento no ADCT da Constituição. Primeiro, o artigo 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? E lá fala claramente que até que seja aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 30% no mínimo do orçamento da Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao setor de saúde. Então, enquanto não tivesse a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 30% de todo o orçamento da Seguridade Social era destinado à saúde. Além disso, nós tínhamos uma previsão muito importante no artigo 77 do ADCT, né, que esse artigo 77 foi aquele que ajudou, prestem muita atenção, a regulamentação das matérias inerentes a financiamento da saúde. Por quê? Ele valia até 2004, tá já? E ele ficou valendo até 2012, quando foi aprovada a Lei Complementar 141 de 2012. Então, de 88, de 2000, que foi a Emenda Constitucional 29, até 2012, valeu esse artigo 77. E ele era tão bom como ato de disposições constitucionais transitórias que o texto dele foi incorporado na Lei Complementar 141. Então, aqui, ó, Lei Complementar 141, que é a Lei Complementar de Saúde. Tá joia? Então, vamos... Atenção com isso. Então, quando a gente fala da lei da saúde ou de financiamento da saúde, vamos ler aqui os artigos que eu vou mostrar para vocês rapidamente. A União, até 2000, ela tinha que manter o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 99, acrescido de, no mínimo, 5%. Então, o que ele pegava? O valor que gastou em 1999, aquele valor tinha que ser majorado em 5% para o ano de 2000. Tá claro, senhores? Era assim. E do ano de 2001 até 2004, tá? Ele vai pegar o mesmo valor empenhado no ano anterior e vai acrescer a variação percentual do PIB, Produto Interno Bruto, do Produto Interno Bruto. Então, por exemplo, se o PIB era de 3%, ele pegava o valor que ele corrigiu no ano anterior e aí ele acrescia mais 3%. Se o PIB era de 2%, aí ele acrescia mais 2%. E isso tudo eram os gastos destinados pela União. Tá joia, senhores? A pergunta que me fazem é, e se o PIB for negativo, como aconteceu durante o governo da então presidente Dilma, né, do presidente Temer, e talvez tenhamos alguns PIBs negativos nesse ano pós-pandemia, nesses anos pós-pandemia. O que é o PIB negativo? É uma retração da economia. A pergunta é, você pode deixar de utilizar ou você pega o mesmo valor e acresce a variação percentual do PIB negativo para reduzir o valor empenhado de saúde? A minha opinião é que não, porque eu sou favorável ao princípio da proibição do retrocesso social.
né? Então, se por acaso o PIB for negativo, na minha opinião, modesta e humilde opinião, deveria ser destinado o mesmo valor que foi utilizado no ano anterior, para preservar a manutenção dos serviços públicos de saúde. Dito isso, agora nós vamos para os estados e Distrito Federal. No caso dos estados e Distrito Federal, o percentual de aplicação em matéria de saúde é de 12% de todos os tributos estaduais, inclusive dos repasses da União. Então, a gente sabe que nós temos tributos estaduais como ICMS, né, isso antes da reforma tributária que está prestes a ser aprovada no Congresso Nacional. Nós temos IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Nós temos ITCDs, que tem natureza estadual. Então, 12% de tudo que foi arrecadado vai ser destinado para a saúde. Isso é vinculação de receitas, tá bom? Agora, um percentual dos impostos federais, né, também são destinados aos estados. E também, dentro dessa destinação, 12% vai para a saúde. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que a vinculação de receitas, ela envolve a manutenção de um serviço mínimo a favor da população. Isso é extremamente importante. Tá claro, senhores? Quando a gente fala de municípios, os municípios aí, ó, nós estamos falando, no caso dos municípios e do Distrito Federal, e daqui a pouco eu volto, 15%, né, de todo o produto de arrecadação dos impostos a que se refere ao artigo 156, ou seja, IPTU, que é Imposto Municipal, ISSQN, né, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, Intervivos, que é o antigo ITBI, esses impostos são municipais, então 15% de tudo que foi arrecadado com esses impostos será destinado ao custeio da saúde. Mas não é apenas isso. O que o município recebe, tá claro, senhores? A título de saúde, de repasses de tributos estaduais, uma parte do ICMS, uma parte do ITCD, essas partes desses impostos também serão destinados em 15%. Eu chamo a atenção dos senhores com relação ao Distrito Federal, porque o Distrito Federal, ele arrecada tributos estaduais e municipais. Dos impostos estaduais que ele arrecada, ele tem que destinar 12%. Dos impostos municipais que ele arrecada, ele vai ter que destinar 15%. Então, supostamente, nós temos dupla arrecadação de natureza estadual e de natureza municipal e local com relação ao Distrito Federal. A Lei Complementar 141, ela regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição, né, e ela foi aprovada em 2012, né, porque aquele artigo 77 do ADCT ficou valendo de 2000 até 2012 com essa redação. E quando a gente mostra aqui das ações de serviços públicos de saúde, a gente mostra que nessa lei complementar nós temos claramente o quê? A mesma previsão. Aqui a União aplicará anualmente em ações de serviços públicos de saúde o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos da lei complementar, acrescide no mínimo o percentual correspondente à variação nominal do PIB. Então, ou seja, da mesma forma, os estados e o Distrito Federal aplicarão anualmente 12% de todas as suas receitas. E os municípios aplicarão anualmente, né, no mínimo 15% do valor das suas receitas. Então, a Lei Complementar 141, né, de 2012, ela regulamentou, né, o artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, da mesma forma que a emenda constitucional 29 do ano de 2000. Então, é isso que nós temos aqui. Dito isso, senhores, vamos para frente. Nós temos mais, então eu volto aqui para o nosso slide. Né? Eu já chamei a atenção de vocês sobre esses dispositivos. Então, a União aplica o mesmo valor do exercício anterior, com variação percentual do PIB.
os estados aplicam 12% de toda a sua arrecadação de estados, tá? E, finalmente, os municípios aplicam o quê? 15% de toda a arrecadação municipal. Toda a arrecadação municipal. Atenção, senhores, porque a DRU, que foi aprovada com a emenda constitucional 93, né, ela exclui isso da saúde. Então, a DRU não se aplica para a saúde. Então, automaticamente, nós temos que manter um custeio mínimo de saúde pública, tendo em vista que ela é um direito público universal, né, de toda a população brasileira e de todos que residem no país, mesmo que não sejam brasileiros natos ou naturalizados. Tá claro, gente? Então, vamos lá. Volto a falar agora, já entrando no Sistema Único de Saúde, e quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, nós temos que observar o que o então professor Baracho pai, né, José Alfredo Baracho, que era professor da UFMG e da Pontifícia Universidade Católica, do que ele chamava de princípio de subsidiariedade. Né? Então, quando nós falamos do princípio da subsidiariedade dentro da administração pública, o sistema é único. Então, a União, os estados, Distrito Federal e municípios, eles todos fazem parte do mesmo Sistema Único de Saúde. E dentro desse Sistema Único de Saúde, nós temos claramente o quê? Né? Primeiro, cabe à União a coordenação do SUS, né? E ainda a implementação de tratamentos de alto custo. Tá claro, senhores? E dentro da União, por meio de seu Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, o que eles fazem? Eles fazem estudos sobre a lista de medicamentos de alto custo que devem ser fornecidos pela União. Tá claro, gente? Eu já faço uma antecipação aqui para vocês, por quê? O Ministério da Saúde em Belo Horizonte, ele, se não me falha a memória, é ali na Rua Espírito Santo, e você, de posse de receituário com remédio indicado, ou seja, remédio que tem que ser fornecido para aquele paciente, e esse remédio constando na lista do SUS, só você levar o seu receituário lá no Ministério da Saúde, e que se eles tiverem o medicamento, eles já te entregam ali aquele medicamento. Tá claro, senhores? São os medicamentos de alto custo. O que nós chamamos de medicamentos de alto custo? Quimioterapias em cápsulas, né? Mais ou menos isso, quimioterapia, né? São aqueles medicamentos mais caros. Eu chamo a atenção de vocês que se no Ministério da Saúde não tiver o medicamento, eles vão verificar o receituário médico, vão verificar quanto que precisa por mês, e eles emitem um cheque a favor do paciente para que o paciente possa comprar aquele medicamento numa determinada rede farmacêutica. Tá claro, senhores? Então, são bastante organizados nessa matéria. Quando a gente fala dos estados e do Distrito Federal, eles são responsáveis tanto pela edição de normas quanto pela gestão do Sistema Único na sua regionalidade, né, dentro daquela localidade mais ampla do que, mais vinculado à região do Estado, membro, né, e eles são responsáveis pelo tratamento de médio custo, né, constantes em lista do Estado. Quais são exemplos de medicamentos de médio custo? Nós temos insulinas, são medicamentos de médio custo, leites especiais para pessoas que possuem alergia a leite. Nós temos ainda fraldas geriátricas, alguns panos, lenços umedecidos em caso de alergia de determinadas pessoas. Esses, mais ou menos, são os medicamentos fornecidos pelos estados. Tá bom, senhores? Agora, atenção, dentro dos conselhos regionais de saúde, eles vão estabelecer quais são os medicamentos de médio custos, e esses medicamentos devem constar na lista do Estado. Em Belo Horizonte, a farmácia, não é farmácia, né? A Secretaria de Estado da Saúde do Estado, ela fica ali na Avenida do Contorno, e é ali onde você consegue pegar esses medicamentos. É mais ou menos
perto da Justiça Federal, mas é na Avenida do Contorno, onde era um antigo salão de festa que era chamado Imperador, que não funciona mais. E lá fala Saúde do Estado, e é ali onde você pega os medicamentos. Por sua vez, nós temos ainda os municípios, e os municípios são os responsáveis pelas normas em sua localidade e pela gestão na localidade. E eles também são responsáveis pelo tratamento de baixo custo, né? Então, os conselhos municipais de saúde, com análise técnica das secretarias municipais de saúde, eles editam as listas municipais. E lá costuma ter os remédios mais baratos, ou seja, AS, outros remédios mais de valores mais simbólicos, que são os mais baratos. E é assim que funciona, em regra, o Sistema Único de Saúde. Agora, eu chamo a atenção de vocês que quando a gente fala de administração pública direta, né, nós estamos falando o quê? Que esses órgãos, quando são processados em juízo, tá, eles são solidários pelo fornecimento da saúde. Então, isso significa que a solidariedade ela é judicial, porque o sistema é um só, tá bom? Agora, se você tentar na esfera administrativa os medicamentos, esse medicamento ele não vai ser fornecido sem uma briga entre os próprios órgãos. Às vezes a União fala assim, não, esse medicamento está na lista do Estado. O Estado fala, não, está na lista da União. Então, se houve um conflito de atribuições entre Estados e União, automaticamente o jurisdicionado ele não vai ter outra alternativa senão acessar e judicializar a matéria, tá? Para terminar a aula de hoje, e aí a gente continua na próxima aula, de terça-feira próxima, nós temos aqui que nós temos vários órgãos dentro do sistema de saúde. Nós temos os hospitais públicos, né? E entre os hospitais públicos nós temos hospitais federais, então, ou seja, ali o Hospital das Clínicas, uma parte é mantida pela União, né? A outra parte é mantida pela UFMG, pela Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, e aí vocês têm que saber qual das partes foi responsável pelo tratamento, para ver se você vai judicializar a matéria em face da União ou em face da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos as UPAs, as unidades de pronto atendimento, né? Que normalmente são municipais, mas nós temos também hospitais estaduais, tá? Hospitais estaduais. Então, ali perto da Dom Helder, por exemplo, nós temos o Hospital da FHEMIG, ali atrás, né, bem pertinho, que uma parte é mantida pelo Estado, né? Então, aquela ali, o Estado de Minas Gerais é responsável, e a outra parte, ela é mantida pelo município. Então, dentro do mesmo prédio, nós temos uma parte pelo município e outra parte pelo Estado. E isso integra o conceito de hospitais públicos. Nós temos laboratórios públicos, né? Então, a Hemominas, que faz a análise do sangue, verifica a doação de sangue, é um laboratório público responsável pelo banco de sangue no estado de Minas Gerais. Já falei aqui para você sobre os conselhos democráticos, que toda a Seguridade Social ela tem a participação de conselhos democráticos, né? Então, eu tenho um só Conselho Nacional de Saúde. Por outro lado, eu tenho alguns conselhos regionais, divididos por regiões, região Sudeste, região Norte, região Nordeste, região Sul, né? Que são os conselhos regionais de saúde, que vão implementar as políticas para aquela região. E nós temos os conselhos municipais de saúde, um para cada município. Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Conselho Municipal de Saúde de Contagem e assim por diante. Eu chamo a atenção de vocês que, além dos conselhos dos órgãos públicos, nós temos as agências reguladoras. E quando nós falamos de agências reguladoras, nós estamos falando de autarquias, né, que integram a administração pública indireta, né, e essa agência reguladora ela é responsável por disciplinar o setor, inclusive com função normativa, que é a capacidade de edição de regulamentos administrativos. Então, quando a gente fala de Agência Nacional de Saúde, ela vale para tudo, tá bom, senhores? Então, a Agência Nacional de Saúde,
a ANS, ela é a responsável pela aprovação de medicamentos, pela aprovação de alguns produtos, né? Então, ou seja, se o medicamento está certo, se ele respeita os níveis de qualidade, como, por exemplo, teve um escândalo da ANS em relação aos genéricos, né, algum tempo atrás, que foi noticiado no Fantástico, né? Então, é a ANS que é responsável por isso. É a ANS que fala, olha, medicamentos de antibióticos devem ser retidos das receitas. Para que faz isso? Para evitar a criação de superbactérias. Então, ela vai analisar o setor e, a partir do setor, ela tem ultradiscricionariedade técnica para regulamentar o setor. Ela tem capacidade, inclusive, de efetuar autocomposições dentro do setor. Mas essa autocomposição na ANS, ela é relativizada, né? Porque o que de fato envolve alguns conflitos é a ASS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ASS, né, que a gente chama. Essa Agência de Saúde Suplementar, ela é responsável pelos planos de saúde, pelas redes hospitalares privadas, né? Então, é aí que ela vai regulando esse setor, tá? A fiscalização preponderante da ASS, hoje em dia, são de fato os planos de saúde. Tá claro, senhores? E, finalmente, nós temos em caráter colaborativo com o Sistema Único de Saúde os hospitais privados. Saliento para vocês que os hospitais privados, às vezes, recebem recursos públicos para promover um número de vagas determinado para a população carente, né? Então, isso integra um sistema assistencial sanitário, de direito à saúde, né? Então, por isso que nós temos os hospitais privados integrando o Sistema Único de Saúde naquelas parcelas de receita pública que eles recebem para custear os serviços públicos de saúde à população que não tem dinheiro para se tratar com hospitais privados propriamente dito, ou não paga plano de saúde e assim por diante. Tá? Nesse momento, eu vou interromper essa videoconferência, né? Eu vou, na próxima aula, continuar falando de judicialização de saúde, tá? Tanto por meio de mandado de segurança, quanto por meio de ações combinatórias. Chamo a atenção de vocês que essa primeira parte dessa aula vai ser disponibilizada no YouTube, tá claro, gente? Vai ser disponibilizada no YouTube para todos vocês. Assim que terminar, eu já vou começar a baixar os arquivos e eu acredito que até que hoje mesmo já esteja disponível no YouTube essa primeira parte de aula da saúde, tá? Eu agradeço a todos a atenção que foi disponibilizada. Peço para que continuem respeitando os protocolos de isolamento durante a pandemia do Covid. E por que eu estou pedindo isso? Eu peço isso, senhores, porque, de fato, nós temos uma necessidade de contenção do vírus, pelo menos enquanto nós não temos vacina. E isso integra o conceito de saúde pública, né? Se eu estou contaminado e eu estou transmitindo, eu não posso pensar que essa seja uma conduta responsável de minha parte. Tá bom, senhores? Então, vocês têm que pensar na saúde como algo mais amplo, mais amplo. A minha saúde é a saúde do outro também. Então, muito obrigado pela presença de todos e eu vou interromper a nossa gravação da aula para começar as demais atividades acadêmicas, tá bom? Então, eu vou responder as perguntas dos presentes e depois nós vamos proceder à atividade dialógica semanal. Muito obrigado a todos e até mais. Pois bem, minha gente, vamos às dúvidas, né? Vamos às dúvidas. Vamos lá.